Pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcia, eu sou professora de Ciências Biológicas e sou coordenadora pedagógica e vou tentar aqui resolver algumas questões da prova da ETEC. Então, essa prova foi aplicada no primeiro semestre de 2024. Minha primeira recomendação para quem vai fazer a prova é, de fato, pegar a prova, ler pergunta por pergunta, é, e ir tentando resolver, porque isso vai lhe dar um direcionamento daquilo que você precisa estudar mais, certo? Então vamos lá. Essa prova, ela tem, se eu não me engano, um total de 50 perguntas. Eu vou até mais ou menos o número 20, 22, tá bom? E, bom, vamos começar. No geral, é uma prova que tem bastante perguntas que envolvem mais interpretação de texto, mas também tem algumas perguntas que envolvem conhecimentos específicos, né? Então, ela vai ser realizada majoritariamente por estudantes do nono ano que pretendem fazer ensino médio técnico na ETEC. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Essa aqui exige que leia o texto para responder perguntas 1 e 2. Então, aqui pergunta: você sabe qual a diferença entre Amazônia Internacional, Bacia Amazônica, Bioma Amazônia, região norte do Brasil e Amazônia Legal? A Amazônia Internacional inclui todos os países que compartilham o bioma Amazônia, inclusive o Brasil. Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar milhões de litros de água a cada segundo. Aí o bioma Amazônia é um dos ecossistemas mais importantes e diversificados do mundo, é conhecido por sua floresta tropical densa, rios extensos, animais. Entre suas características, inclui grande variedade de espécies de plantas, animais, muitas das quais são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A floresta amazônica abriga mais de 40 mil espécies de plantas, 2 mil espécies de aves, 300 de mamíferos, 2.500 espécies de peixes. Além disso, possui clima quente e úmido, e a precipitação é abundante, ou seja, a chuva é abundante, né? Outro traço distinto importante deste bioma é a abundância de rios, sendo o rio Amazonas o mais conhecido e o maior em volume de água do mundo. Ele é responsável por cerca de um quinto de toda a água doce do planeta. A região norte do Brasil é uma das 5 das grandes regiões brasileiras definidas pelo IBGE e é composta por 7 estados. A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, estabelecida por lei, e tem como um de seus objetivos conservar o patrimônio natural, que inclui elementos ecológicos, históricos, geológicos e socioculturais. Essa área engloba a totalidade de 8 estados, né? E aqui Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parte do estado do Maranhão. A Amazônia Legal se estende além do bioma Amazônia, englobando também parte do Cerrado e do Pantanal. Tudo bem? Então, aqui o texto já dá um panorama sobre esses diferentes termos, né? E a que se referem. Em seguida, a questão também apresenta um mapa, né? Então, aqui tem na linha preta a região norte do Brasil, essas linhas mais tênues, cinza, limite estadual, né, entre um estado e outro, e aqui em cinza, Amazônia Internacional. Tem esse nome porque ela inclui também alguns países aqui da América do Sul. Beleza, gente. A pergunta é a seguinte, e eu já respondi a prova, então vocês vão ver que eu coloquei algumas carinhas. Se eu coloquei carinha feliz, é porque ela é muito tranquila de responder somente pela informação dada pelo texto e pelo gráfico, tá? Não é uma questão de tão dificuldade, pelo menos não do meu ponto de vista. Se tiver com a carinha séria ou triste, é porque o negócio é difícil, o bagulho é louco. Então vamos lá. Com base no texto e com o auxílio do mapa, é correto afirmar que a Amazônia Internacional é administrada pelo IBGE? Gente, nada a ver. Então já exclui essa daqui, ó. Porque o IBGE é algo específico do Brasil. Então ele nunca vai estar relacionado com algo internacional. Letra C. O estado do Maranhão, por pertencer à região norte, gente, esquece. Maranhão não pertence ao norte. Então já exclui essa daqui também. Que mais? Letra D. A bacia hidrográfica do Amazonas engloba todos os rios da América do Sul? Nunca, de jeito nenhum. O bioma Amazônia se estende da Venezuela até o sul da Argentina? Gente, de forma nenhuma, né? A Argentina está lá embaixo, mais ao sul, né? Do Equador aí, então não tem nada a ver. Então aqui nos resta a alternativa B. Os estados da região norte do Brasil estão totalmente inseridos na Amazônia Legal, tudo bem? Então todos os estados, essa informação você consegue confirmar aqui no texto, né? Amazônia Legal e os estados que ela englobam. Aqui são todos os estados do norte e mais algum outro, né? Mato Grosso, por exemplo. Enfim. Questão 2. Eu não vou ficar fazendo esse exercício de eliminar
todas as questões assim que são erradas. Mas é um exercício muito interessante de vocês fazerem. Sempre é uma leitura muito rápida. Essa leitura que eu estou fazendo agora é uma leitura devagar, né? Até comentando. Mas é importante fazer uma leitura muito rápida. E se perceber que não tem noção do que a pergunta está falando, gente, pula para a próxima. Não fica perdendo muito tempo, tá bom? Então, aqui, a Amazônia Legal. Abrange todos os estados do centro-oeste do Brasil? Não. Localiza totalmente no hemisfério sul da Terra? Também não. Engloba a maior parte do bioma Amazônia? Sim. Inclui todas as reservas indígenas existentes no Brasil? Óbvio que não. Avança sobre o polígono das secas no Nordeste brasileiro? Também não, né? Então aqui está bem óbvio que é a letra C. E para isso também você poderia recorrer novamente, né, ao mapa ou até ao texto para base para chegar nessa conclusão. 3. Apesar de ser um maciço florestal contínuo, a floresta amazônica, por sua grande extensão, é composta por estratos, cada um com características que os diferenciam uns dos outros. Essa aqui eu vou ser bem honesta com vocês, né? Ela pergunta como que está dividida a floresta amazônica. Então, nesse caso, eu coloquei carinha feliz, mas eu sou bióloga. Então, é um conhecimento um pouquinho mais específico, né? Então, a floresta amazônica ela é composta por mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, tudo bem? Aqui, por exemplo, caatinga aqui é uma palavra para excluir. Aqui, Pantanal é uma palavra para excluir. Aqui, ó, matas de cocais, campos limpos, ela é uma floresta densa. Então, elementos para excluir. Mata ciliar, né, matas de transição. Então, aqui é uma questão que dá, se você souber o que significa esses termos, dá para excluir bem, tá bom? Próxima. Considerando o tipo de vegetação, é correto afirmar que o bioma Amazônia se caracteriza principalmente por apresentar, gente, grama, elimina, gramíneas. Aqui, ó, plantas que se desenvolvem em solos lamacentos e salgados. Não, isso aqui está falando de mangue, né? Provavelmente. Plantas herbáceas, arbustivas que compõem os campos. Árvores de médio porte. Não é essa. A Amazônia tem grande porte. Gramíneas, plantas herbáceas também não. Então, aqui, ó, mesmo não tendo um vasto conhecimento, né, no assunto, você vai relacionar que são plantas de grande porte. Aqui vem a leitura de um texto, né? É a Canção para a Amazônia, composta por Nando Reis e Carlos Reno, para responder questões 5 até 7. Então vamos lá. Maior floresta tropical da Terra, e toda hora sofre um duro golpe. Contra trator, corrente, motosserra. A bela flora clama em vão, me poupe. Porém, tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata. Embora o mundo grite que já chega, pois é a vida que o desmate mata. Mais vasta ainda, todavia, é a devastação e o trauma. Focos de fogo nos sufocam fauna, flora e até a alma. Amazônia, razão de tanta insânia e tanta insônia. Objeto de omissão e ação errônea. É sem igual, sem plano B, sem clone. A Amazônia. Dos povos da floresta sob pressão, o indígena, seu grande guardião, em comunhão com ela milênios, nos últimos e trágicos decênios, vencendo a mata sendo ameaçada, e cada terra deles atacada, por levas de peões, de poderosos, com planos de riqueza horrorosos, invasão, destruição, ódio a quem são seus empecilhos. Eles não pensam no amanhã, nem no planeta, nem nos próprios filhos. Então, aqui há perguntas com relação a esse texto. Segundo a letra da canção, falta de mobilização dos povos originários. Eu coloquei carinha feliz por quê? Vamos lá, né? Direto ao ponto. A Amazônia é alvo de exploração pelo caráter único de suas riquezas. Ação facilitada pela ausência de medidas efetivas de proteção. Então, isso é um pouco do nosso conhecimento e um pouco do que está na letra da música. Você vai na letra D, tá? Aqui fala dos povos originários serem alienam-se, ali, aliaram-se recentemente aos Guardiões da Floresta. Gente, eles são os Guardiões da Floresta, né? Ataque à floresta amazônica, além de esporádico, não é esporádico, eles são contínuos. Então, letra D. Próximo. Sobre os recursos gramaticais utilizados na construção do texto, é correto afirmar que coloquei carinha séria nessa questão, por quê, gente? Aqui é a letra B, não é minha área específica, né? Sou bióloga. Então, fala aqui dos pronomes seus, aqui no verso 24, eles no 25, se referem à mesma ideia, mencionam anteriormente no texto, mencionado anteriormente no texto, desculpa. Então, a conclusão aqui é o quê? Essa é uma questão chatinha, porque você tem que ficar voltando no texto e olhando. E é uma prova que você não tem muito tempo para perder com cada questão. No máximo,
3 minutos para a questão toda, inclusive passar para o gabarito. Então, uma questão assim, toma cuidado, deixa ela para o final, de repente, para vocês não perderem muito tempo fazendo esse comparativo, né? Vai no texto, volta, enfim. Aqui, a letra dessa canção ocorre. Essa daqui, coloquei carinha séria porque eu não fazia a menor ideia, tá? A resposta correta é a C. Paranomásia, no excerto, tanta insânia e tanta insônia. Verso 12. Pois se aproximam termos com sons semelhantes e sentidos diferentes. Aqui, dá para você saber que são termos que têm som semelhante e sentido diferente. Então, eu iria nascer por essa razão. Mas é uma questão que provavelmente eu não perderia muito tempo nela pelo meu conhecimento, né? Eu tenho aqui sobre esses pontos aqui da língua portuguesa. Questão 8. Nos rios que cortam a floresta amazônica são encontradas várias espécies de vertebrados, como, por exemplo, pirarucu, poraquê, peixe elétrico, arraia, o tucunaré, peixe-boi e boto cor-de-rosa. Este último é conhecido por ser personagem de uma lenda do folclore brasileiro. Com relação a todos os animais citados, é correto afirmar que. Então, aqui, gente, no geral, todos os animais citados, alguns são peixes, aqui eu tenho também mamífero, tá? No caso do boto cor-de-rosa. Então, assim, realizam trocas gasosas por par de pulmões? Não, né? Porque peixe vai ter um outro sistema. Conseguem manter temperatura corporal constante? Não, porque peixe não consegue. Apresentam fecundação externa com desenvolvimento indireto, larval, metamorfose? Não. Possuem bexiga natatória, que é o órgão responsável pelo, da manutenção do equilíbrio hidrostático? Nem todo mundo, né? Então, aqui a letra C. Dependem de oxigênio, isso para todos os seres vivos, né? A todos os animais, que é utilizado na oxidação de moléculas orgânicas, como glicose, a fim de obter energia, né? A gente entra lá no ciclo de Krebs, que é algo que vocês vão ver no ensino médio. Mas é isso, o oxigênio ele é utilizado no nosso corpo para oxidar o alimento, no caso a glicose, e produzir energia. Bem, isso vale para todos. Aqui vem um outro texto, com cerca de 670 milhões de hectares, né, de acordo com o WWF. Presta atenção nesse número aqui, que ele será importante. A maior floresta tropical do mundo é a Amazônia, que se estende por vários países. Contudo, a maior parte da floresta, presta atenção nesse número, 60%, está no Brasil. Devido a essa dimensão, a floresta amazônica brasileira poderia movimentar um mercado com potencial para financiar a proteção de toda a sua área, o mercado do crédito de carbono. Ele funciona da seguinte forma: os países que reduzem ou deixam de emitir gases de efeito estufa geram créditos negociáveis, os quais podem ser adquiridos como forma de compensação por empresas ou outros países emissores desses gases em excesso. Uma tonelada de gás carbônico ou dióxido de carbono que deixa de ser emitido equivale a um crédito de carbono, enquanto a mesma quantidade de metano, né? Metano é o gás do PUM, tudo bem? Equivale a 21 créditos. Então, o metano é muito mais poluente que o dióxido de carbono. Estima-se que 1 hectare de floresta gere 30 créditos de carbono. Então, pega esse número aqui também, ó. 1 hectare gera 30 créditos. Geralmente, você já pode ir lendo o texto e grifando essas informações de números, tá? Porque geralmente vai ser útil. Na prática, esses créditos podem ser uma ferramenta para facilitar o financiamento de projetos socioambientais. De acordo com essas pesquisas, esse mercado cresceu 250% em 5 anos. Aí aqui, de acordo com o texto, é correto afirmar que. Aí vem a letra D, ó. Países que emitem gases do efeito estufa em excesso podem adquirir créditos de carbono como forma de compensação. Essa informação está lá no texto, tá? Então, aqui é só interpretação de texto simples, carinha feliz. Aqui, considere os números destacados em negrito no texto, assinale a alternativa que apresenta em notação científica seu produto. Gente, aqui é o 40 bilhões e o 250%, tá? Qual é o problema? Não faço ideia dessa questão. Honestamente, não sei resolver. E nem fui procurar. Mas é a letra D. Então, sugiro que vocês ou usem o chat GPT, algum tipo de ferramenta, ou procurar com um professor de matemática na escola, né? O resultado dessa questão. Não vou perder tempo com ela. Perdi tempo com a próxima. Olha aqui, meus cálculos malucos. Questão 11. De acordo com o texto, a quantidade de créditos de carbono gerada pela parte brasileira da floresta amazônica seria aproximadamente de. Gente, bora lá. Então, ele quer saber quantos créditos de carbono só a parte brasileira da floresta vai gerar. Então, aqui ele dá o total da floresta, que é 670 milhões, e ele nos avisa que a parte brasileira é 60% desse total, dos 670 milhões. O primeiro cálculo que aqui que eu vou ter que fazer é calcular quanto é 60% desse valor, que eu utilizei uma regra de 3.
670 milhões, né? Que é o valor aqui dado no texto. É o meu 100%, então eu coloco ele aqui frente. E o X, que é a parte que eu quero saber em números, é o 60%. Então, eu tenho 3 informações e preciso descobrir uma quarta. Aqui a gente multiplica em cruz, tá? Então, eu vou multiplicar os 670 milhões por 60, e eu cheguei nesse valor aqui de baixo, tudo bem? E eu vou multiplicar o 100 vezes x, que é 100x. Então, eu chego aqui, ó, nessa parte azul de cima. Aqui, o que que eu faço? Corta 2 zeros do 100, corta 2 zeros aqui do outro lado, e x vai ser igual ao restante do número. Tudo bem? Aqui, gente, pasmem, esse cálculo todo foi só para descobrir qual é a área brasileira da floresta amazônica. Tudo bem? Tendo descoberto isso, eu tenho que multiplicar esse valor por 30, porque aqui está falando ó, que 1 hectare de floresta gera 30 créditos. Então, eu vou pegar toda a parte brasileira, que é esse primeiro número, multiplico por 30 e eu vou chegar nesse valor aqui embaixo, que dá a alternativa D de dado. 12 bilhões, né? Não é milhões, não vai se confundir. E aqui tem o cálculo, qualquer coisa, enfim, né? Eu fiz bem detalhado aqui, para vocês verem como que eu fui desenvolvendo isso. É uma questão que eu deixaria por último. Por quê? Ela exige muito tempo. Então, se você tiver tempo sobrando, faz esse rolê aí, faz esse cálculo todo. Caso contrário, é uma questão, né, para se tomar cuidado. A 12. Então, a 12 traz um mapa que representa diferentes movimentos de ocupação de parte da América do Sul, cujo território foi disputado por Espanha e Portugal nos 2 primeiros séculos de colonização europeia. Então, aqui é o mapa mostrando a América do Sul, né, região do Brasil, Oceano Atlântico, beleza. O que é importante aqui? Legenda. A cruz é missão portuguesa, estrela, missão espanhola. E a seta indica expedições de apresamento de indígenas, tá? Então, aqui, ó, cruzinha português, estrela Espanha, também, né, mostra até essa diferença de idioma que a gente tem, enfim, né? Beleza. De acordo com a representação, é correto afirmar que. Aí, gente, aqui vai para a letra D. C, desculpa. A integração da Amazônia ao território da colônia portuguesa. Então, a integração da Amazônia, ou seja, essa região aqui, ó, né, Amazônia, ao território da colônia portuguesa, está relacionada à presença de missões jesuítas e de expedições para escravizar indígenas. O que que você percebe? Ó, as setinhas, né, essa daqui, ó, sai aqui da região de São Paulo e ela vai até a região lá da Amazônica, né? E você percebe as cruzinhas aqui mostrando que são os portugueses. Então, essa é a alternativa correta. Tudo bem? Também é uma questão que você tem que ficar analisando um por um, né? E procurando erros. Por exemplo, as missões jesuítas não só demarcavam o limite entre as possessões espanhola e portuguesa, mas também garantiam a posse da Amazônia para a Espanha. Aí você vai lá, tem estrelinha aqui na Amazônia? Não tem, então não é a A. E assim você vai fazendo com as outras, tá? A ocupação da América Portuguesa ocorreu na costa atlântica, em detrimento da região amazônica. Aconteceu na costa atlântica, sim, mas também na Amazônia. Então, essa parte aqui, ó, detrimento, é um erro, tá? E assim você vai eliminando as alternativas, com essas palavrinhas aí chave que estão erradas. Depois vem, leia o texto para responder questões 13 a 15, que é um textinho pequeno que fala do Curupira, Saci e Matinta Pereira, entre outras, são lendas folclóricas da região amazônica. Elas são ensinamentos e histórias repassados de geração a geração, de boca a boca, para transmitir valores, como respeitar a floresta e os seres que nela habitam. Sobre o Curupira, indígenas relatam, por exemplo, que ele é o guardião da floresta. Quando tem caçador mal intencionado, ele começa a perceber. O tom que você ouve parece de tapas nas árvores. Parece que ele vem com tudo pela floresta e você sente aquela força, aquela energia vindo, chegando perto. Gente, mais uma questão da carinha séria. Esse daqui, ó, vou te falar. Então, suponha que um caçador mal intencionado seja perseguido pelo Curupira. Ele parte de um ponto P, marquei o ponto P aqui, na floresta. Caminha 6 quilômetros para leste. Então, aqui, ó, 6 quilômetros, né? Nessa parte. Aí ele caminha, ai, peraí, ó, 6 para leste, 16 para o sul, certo? Então aqui eu marquei o norte-sul, em vermelho. Quando percebe uma clareira, para sair da floresta, ele então caminha mais 10 para o leste
Então, você soma 6 com leste, 10 com leste, deu 16, ó, que é essa linha que eu coloquei aqui em cima em azul. E ele caminha 4 para o norte. Então, se ele caminhou 16 para o sul, e eu vou tirar os 4 do norte, né, porque basicamente ele foi para o sul e voltou 4 para o norte, eu vou excluir esses 4, deu 12 quilômetros. Então, esse daqui é o total aqui que teria caminhado, que forma 2 catetos, né? Isso daqui, olha, eu tive que estudar, não é um assunto que eu domine, tá? Mas o que que acontece? Aqui você soma o quadrado dos catetos, que é o quadrado desse daqui, e o quadrado desse daqui, e você, tirando a raiz quadrada desse valor, você vai chegar aqui ao valor da hipotenusa, se eu não me engano é isso, né? Esse é o teorema de Pitágoras. Se você não conhece esse teorema, procure o professor de matemática, porque ele é importantíssimo. Então, aqui, olha como ele faz. Ó, a distância é igual a 16, que é o caminhado para o leste, né? 16 ao quadrado, mais menos 12, e aqui ele coloca o resultado, ó. Aqui vai virar positivo, né? Então, 256, que é o 16 elevado ao quadrado, e aqui 12 ao quadrado, que é 144. Somando dá 400, tira a raiz quadrada desse valor, dá 20. É difícil? É difícil. Eu achei, até porque eu não sabia isso e eu tive que estudar para aprender. E daí a importância de vocês fazerem alguns exercícios sobre isso, até para vocês dominarem bem. É bem provável que isso caia na prova. Quando você domina, é rápido de resolver. Aí aqui a raiz quadrada de 400 é 20, dá os quilômetros, que seria essa linha reta aqui, ó. Tudo bem? 14. Com base no texto, o gênero textual abordado cumpre função social de. Gente, aqui, esse gênero está falando dessa história de boca a boca, de passar o ensinamento de uma geração para outra, né? Ó, não estou inventando, está escrito aqui. Então, seria interessante dar uma olhadinha de novo no texto. E aí vem a alternativa D, valorizar identidades construídas ao longo do tempo, ao perceber que muitas pessoas passaram pelo mundo, deixando ensinamentos e experiências, tá? Aqui, ó, discutir mudança de núcleo familiar, não fala nada disso. Debater movimento migratório, não fala nada disso. Colocar em destaque a revolução promovida pela tecnologia digital, não fala nada disso. Visualizar as mudanças laborais, não fala nada disso. Nem preciso ler a questão toda. Você bate o olho e já vê que ela está errada, tudo bem? E você vê que é uma leitura muito rápida. De acordo com o texto, os ensinamentos e as histórias dos povos da região amazônica são transmitidos por meio de oral, né? Então, essa é super fácil. Material, escrito, arqueológico, nada disso. Então, é via boca a boca. Aqui, para 16 e 17, uma das lendas folclóricas brasileiras narra a história de Nayá, uma jovem que amava a lua, chamada de Jaci pelos tupis guaranis, e sonhava que a deusa pudesse transformá-la em uma estrela. Até que, em uma noite, Nayá viu a imagem da deusa na superfície do lago e, pensando que a lua descera para se banhar, mergulhou ao seu encontro e se afogou. Jaci, comovida pelo sacrifício de Nayá, transformou-a na estrela das águas, planta aquática conhecida por suas grandes folhas flutuantes, e, de formato circular, chamada posteriormente de Vitória Régia. É por isso que as flores brancas e perfumadas da Vitória Régia só se abrem à noite, como uma forma de homenagear Jaci. Beleza, então é uma história, um conto, né, para explicar essa planta, a Vitória Régia. A formação da imagem da Lua, vista por Nayá, é justificada pelo fenômeno óptico da. Então aqui eu já entro em ciências, né? Na física. Então, ó, refração da luz proveniente da Lua no fundo do lago. Gente, a Lua não está no fundo do lago. Ilusão de óptica? Também não. Reflexo, ó, reflexão, reflexo dos raios de luz. Alternativa certa. D errado, não está absorvendo nada. E projeção de holográfica? Também não. Tá? Então, palavras-chave eu vou eliminando e consigo a alternativa correta. Questão 17. A capacidade de flutuação das folhas da Vitória Régia é resultado de diversas adaptações evolutivas para sobreviver em ambientes aquáticos. A forma circular constitui para que haja uma distribuição uniforme do peso e, principalmente, suas folhas têm uma série de compartimentos cheios de ar nos tecidos vegetais, o que ajuda a manter sua flutuação. Essas adaptações podem ser comparadas ao uso de. Gente, a planta tem uma adaptação que é como se fosse um compartimento cheio de ar, tá? Isso facilita para ela flutuar. Isso é o quê? Um colete salva-vidas, né? Não é touca de natação, não é pé de pato, não é roupa de neoprene, tudo bem? É o colete salva-vidas inflável. Aí aqui, no final do século XIX, eclodiu uma rebelião no Acre, que se prolongou por alguns anos e, ante a ameaça de uma intervenção direta do governo brasileiro, foi firmado o Tratado de Petrópolis, entre os governos da Bolívia e do Brasil, em 1903. Foi por isso que a Bolívia cedeu o território do Acre ao Brasil, em troca de 2 milhões de libras esterlinas, e o governo brasileiro se comprometeu a construir a estrada de ferro
Madeira, Marmoré. Sobre esse estado da federação, é correto afirmar que nele se encontra o ponto. Então, o que a gente tem que pensar? Ai, questão 18, eu vou voltar lá no mapa. Ó. Deixa eu ver o mapa do Brasil lá em cima. Então, o Acre, ele está aqui, ó. Tudo bem? Então, dá para vocês verem, ó, norte, sul, leste, oeste, certos pontos cardeais. Volto lá para 18. Peraí. Ai, passei. Tá. Então, ele fala o que eu posso falar sobre, qual é a afirmação correta sobre o Acre, né? O ponto em que está o Acre. Então, aqui, ó, mais ocidental, no território brasileiro, a nascente do rio Moá. Então, aqui é um conhecimento muito específico, né? Se você souber, pelo menos, que é mais ocidental, né, com relação aos pontos cardeais, você acerta essa alternativa, tá? Central Geodésio, localizado em sua capital, nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Mais setentrional do território brasileiro, a nascente do rio Ailã. Então, essa palavra também, ó, nada a ver. Mais oriental, então, o Oriente, você pensa que é lá do outro lado, por exemplo, o lado de São Paulo, do Nordeste, né? Meridional também não. Então, e o Chuí, ele fica lá no Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano. Então, não tem nada a ver, na verdade. Do Iapoque ao Chuí, né? Não tem nada a ver. Aí aqui outro texto, esse texto é bem grandinho, ele fala de é um texto feito pelo Davi Kopeinawa, né, um indígena. Eu não vou ler esse texto todo para o vídeo não ficar longo, mas vocês leiam aí na prova, tá? Eu vou direto ao ponto. O segundo texto, o equilíbrio na relação entre natureza e homem é a base e garantia da manutenção da cultura Yanomami. É essa daqui, tá? Se vocês verem as outras, a forma de divulgação da cultura dos povos originários para o restante da sociedade devem restringir-se à oralidade. Não. No texto, ele fala que ele está utilizando a língua escrita do homem branco e, né, para comunicar também a sua cultura e os seus modos de vida. A exploração da caça e da pesca realizada pelos Yanomamis é fruto do contato com o saber trazido pelos homens brancos? Não, né, gente? O homem branco não ensinou isso, os indígenas já sabiam. O povo Yanomami garante bem-estar social duradouro para as próximas gerações ao seguir os padrões da vida dos brancos? De jeito nenhum. O padrão de vida dos brancos ele é predatório. De jeito nenhum. E aqui não há. Os anciãos indígenas decidiram expor seus conhecimentos por meio de ideogramas. Não. O texto ele fala que ele faz através da linguagem escrita, né? Ó, essa parte. Fossem desenhadas na língua dos brancos, ó. Tudo bem? Então, é utilizando a linguagem escrita. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita correta e coerente do trecho sublinhado no texto. Ó, o trecho sublinhado é esse daqui. Ó. Sei também que, se formos viver em suas cidades, seremos infelizes. Então, eles acabarão com a floresta e nunca mais deixarão nenhum lugar onde possamos viver longe deles. Então, esse é o trecho sublinhado. E aqui tem várias, as 5 alternativas, né, de uma reescrita desse texto. Eu achei essa questão chatinha, pelo fato de que você tem que ler com muita atenção e ter um ótimo conhecimento, né, do uso da norma padrão da língua portuguesa. É a letra C, tá? Mas eu coloco uma carinha aqui séria, no sentido de não perca muito tempo com essa questão. Então, se aparecer alguma questão desse tipo, pula para a próxima. 21. A leitura é representada no texto pela metáfora. Fixar os olhos em peles de papel. Então, essa é uma expressão que aparece no texto, né? Deixa eu só ver aqui onde que aparece. Hum, ó, eu não aprendi a pensar as coisas da floresta, fixando os olhos em peles de papel. Ou seja, fixar olhos em peles de papel, aqui ele quer dizer que não foi através da leitura. Aí ele coloca vias de verdade. Então ele viu tudo isso, né? Ele não aprendeu sobre a floresta lendo. E, e é isso, ó, a leitura é representada no texto pela metáfora, né? Então ele usa esse jogo de palavras, fixar os olhos em peles de papel. Tudo bem? As outras, ó, viver longe deles, nos tornar brancos, pensar coisas da floresta, desenhar na língua dos brancos. Então você percebe, desenhar na língua dos brancos é escrever, né? Então as outras alternativas são bem fora da curva. E essa daqui de Chico Mendes, né?
Chico Mendes nasceu no Seringal, em Porto Rico, próxima à fronteira do Acre com a Bolívia, em Chapuri, estado do Acre. Filho de seringueiro, passou a infância e a juventude ao lado do pai, trabalhando na extração de látex. Diferentemente de outros seringueiros, Chico aprendeu a ler com 16 anos. Esse fato teve grande influência na sua vida. Em 75, fez parte da diretoria do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Brasileia, primeiro criado no Acre. Nessa época, a substituição da borracha pela pecuária levou à especulação fundiária e ao deslocamento de grandes extensões de terras, dificultando a permanência dos seringueiros na floresta. A convivência de Chico com a floresta e o conhecimento que adquiriu sobre como obter da natureza os meios de vida instigaram sua curiosidade e deram origem a uma teoria que seria mais tarde comprovada, a de que os benefícios derivados da manutenção da floresta são maiores do que o valor que se obtém com a sua derrubada. Ao mesmo tempo em que conquistava o respeito internacional, era ameaçado no Chapuri. Em 22 de dezembro de 88, em uma emboscada nos fundos de sua casa, ele foi assassinado a mando de um grileiro de terras com história de violência em vários lugares do Brasil. Beleza. Aí, de acordo com o texto, aqui é a correta. As vivências e práticas na floresta proporcionaram a Chico Mendes uma série de saberes, os quais o levaram a formular uma teoria ambiental, que mais tarde foi comprovada por outras pessoas. É essa. As outras você vai ver, ó, é, fala que os habitantes da Amazônia não experimentaram os problemas enfrentados pelas populações urbanas. Então você vai lendo as outras e você vai ver que dá para eliminar, tá? Passou toda a sua vida isolado na floresta. Não é isso que o texto fala. Coloquei carinha feliz porque só pelo texto você já consegue matar essa questão. E aqui, para terminar, vem um outro texto que fala do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Existem evidências de que alterações ambientais e distúrbios ecológicos originados de causas naturais ou gerados por atividades humanas em regiões de floresta amazônica exercem uma influência marcante na emergência e na proliferação de certas doenças. Aí ele traz, entre 2004 e 2012, constatou-se que, com o avanço do desmatamento, houve um acréscimo de 23% nos casos de malária para cada 1% de floresta derrubada. Olha que grave. Entre os diversos mecanismos sugeridos para explicar como a derrubada da floresta amazônica contribuiria para o aumento da incidência da doença citada na pesquisa, é correto afirmar que a destruição completa do ambiente natural de reprodução dos insetos transmissores. Gente, se tivesse destruído total, né, o ambiente natural de reprodução dos insetos, aí aqui mistura com efeito estufa, com camada de ozônio, não está falando nada com nada, corre dessa, tem nada a ver. E ele fala de proliferação de bactérias. Malária ela é causada por um protozoário, não por bactéria. A B. Aumento da migração urbana para as fazendas, assentamentos de garimpos nas áreas desmatadas. Ai, peraí. Junto com a adaptação dos insetos transmissores aos novos habitats, contribuiria para o aumento da transmissão de parasitas causadores dessa doença. Então, aqui, ó, essa é a correta. Você nem precisa saber qual é o parasita, mas é um protozoário, tá? Essa é a correta. Então, aqui a C. Desmatamento teria ocasionado diminuição das superfícies aquáticas e o aparecimento de várias espécies de caramujo. Não tem nada a ver caramujo com malária. Insetos transmissores conhecidos como barbeiro. Gente, barbeiro, ele transmite mal de Chagas e não a malária. Condições ambientais nas regiões desmatadas da floresta, temperatura baixa. Gente, temperatura na floresta, tem um texto que já falou aqui, ó, é alta, não é baixa. Então você vê que eu encontro a certa e ao mesmo tempo eu elimino as que estão erradas. Então eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Espero que tenha ajudado. É mais para vocês terem um pouquinho do macete de como estudar, né? Resolvendo uma prova. É, e como ir eliminando questões, né? Como que tem que ser o seu ritmo de leitura e de escolha das alternativas corretas no momento que você estiver fazendo a prova, tá bom? Espero que ajude, continue estudando, resolva o restante da prova e boa sorte lá, tá bom? Tchau, tchau.